E nós estamos aí na luta, principalmente essa questão dos acidentes, que eu sei que aqui no NF tem uma luta dos trabalhadores, da direção muito forte pela questão de segurança e saúde dos trabalhadores. E estamos aí, estamos nessa batalha árdua e difícil de convencimento dos trabalhadores, e aqui, além do dinheiro, a gente precisa debater a questão da vida. Se você olhar bem o processo que a gente está vivendo nesse último período da Petrobras, que a gente trata, e acho que com toda certeza, como assassinatos, o que a Petrobras vem praticando, seus gerentes em conjunto, a prática nefasta de precarização, de terceirização, de redução de contratos, de custos. Se o trabalhador e as direções sindicais não tiverem a sensibilidade de entender esse processo, de fazerem a luta como deve ser feita, nós vamos continuar tendo acidentes como esse que aconteceu em Campos, como os que acontecem em São Paulo, como você teve lá na Argentina, e uma série de acidentes que vem acontecendo, e que claramente por uma política equivocada de ICMS da Petrobras. Lá em São Paulo a gente tem uma realidade extremamente diferente aqui dos companheiros aqui do NF. Lá nós temos duas refinarias importantes, que é a Replan em Paulínia, a Recap em Mauá. Só a Replan representa 20% da produção de derivados aí do país. Você tem um conjunto de terminais da Transpetro, responsável pelo transporte, e a base do nosso sindicato ele vai até o Mato Grosso do Sul. Então a gente tem a linha, a gente pega a região de pega São Grande São Paulo, pega o interior de São Paulo também, passando por Uberaba, Uberlândia, Distrito Federal, e agora a termoelétrica de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e agora a construção de uma nova unidade da fábrica de fertilizantes, a Fafem, também em Três Lagoas. Acontece nas refinarias, nos terminais, muitas vezes o trabalhador se acidenta, a empresa terceirizada, principalmente com a anuência da Petrobras, né, que a gente brinca lá que é a gata mãe, esse é o apelido da Petrobras para nós lá de São Paulo. Então a gatinha lá terceirizada, o trabalhador se acidenta, coloca o cara dentro de uma perua, leva para um hospital da região e depois trata como se fosse sido um acidente caseiro, um acidente doméstico e não um acidente de trabalho. Além disso, tem uma prática nefasta também da Petrobras, que é o tal do trabalho compatível. A empresa pega um trabalhador, por exemplo, um caldeireiro, o cara tem um problema na mão, se machuca, a empresa pega o cara, pega esse trabalhador e coloca ele para exercer uma outra atividade, às vezes no almoxarifado, ou então coloca o cara dentro de uma sala para entregar brindes. E aí tem dois problemas. Tem um problema que é essa distorção dos acidentes, e aí você acaba não tratando os acidentes enquanto a sua gravidade, sua complexidade. Às vezes o trabalhador fica submetido a uma condição que não é ideal para a sua recuperação, desrespeitando inclusive a recomendação médica. E aí tem um outro processo que é de assédio moral mesmo. Você pega um trabalhador que se acidentou, não caracteriza como um acidente de trabalho com afastamento, aí você coloca um trabalhador que trabalhou ali a vida inteira dele na área industrial e bota ele para ficar dentro de uma salinha até o cara entrar no processo de chegar e pedir a demissão. Então é uma prática que vem acontecendo. A gente combate constantemente, a Petrobras já foi multada, as empresas terceirizadas já foram multadas, mas infelizmente a Petrobras insiste nessa prática, e eu acho que o papel dos trabalhadores é se conscientizar que isso é um equívoco, denunciar para o sindicato, a gente continuar nessa luta, e o sindicato ter essa compreensão e criar elementos para, de fato, poder combater essa prática da Petrobras. Para ter uma ideia, a Replan, ela chegou a ter 1.500 trabalhadores, refinaria de Paulínia. Hoje ela está na casa de... Quando em 2002 ela tinha cerca de 600 trabalhadores, hoje ela está com 1.100. Quer dizer, a gente não retomou o efetivo lá dos anos 90, anterior aos anos 90 até hoje. Mas conseguimos avançar. Mas o número de terceirizados aumentou assim de maneira fantástica, vamos dizer. Para você ter uma ideia, hoje na Petrobras você tem trabalhadores terceirizados fixos na Replan, na refinaria de Paulínia, 3.500 trabalhadores para 1.000 e poucos trabalhadores próprios. E ano passado mesmo a gente teve uma grande ampliação da refinaria, chegamos a ter 12.000 trabalhadores terceirizados. E aí esses trabalhadores terceirizados, além de eles não terem as condições necessárias para o trabalho, eles ainda, como todo problema, imagino que aqui também é igual, ou pelo menos parecido, você tem a cidade de Paulínia que tem fica com todo o dinheiro, com todos os benefícios do petróleo, da refinaria, da distribuição, com riquíssima polo cinematográfico nacional, e do outro lado cidades como Cosmópolis, Artur Nogueira, cidades pequenas, que ficam com todos os ônus da refinaria. Imagine que 12.000 trabalhadores se mudando de um dia para o outro para cidades da região, sem estrutura, sem condições de saneamento, sem condições de uma rede de educação e de saúde. Para você ter uma ideia, ano passado nós tivemos um surto de meningite
morreram alguns trabalhadores, filhos de trabalhadores, e fruto dessa política irresponsável da Petrobras de não fiscalizar as terceiras. Para se ter uma ideia, a gente encontrou, junto com o Ministério Público lá, locais, uma sala minúsculas com 10 trabalhadores dormindo lá dentro, faziam um banheirinho, eles faziam um regime de revezamento. Então, como 5 trabalhavam à noite, 5 trabalhavam de manhã, então quando o cara estava trabalhando na refinaria, o outro estava dormindo na sala. E aí, quando ele voltava, o outro ia trabalhar, e aí é um ambiente perfeito para proliferação de doenças, sem contar, né, o cara não tem estrutura, o cara fica semanas sem ver a família, trabalhando direto, tem uma série de elementos, e que a Petrobras insiste nessa prática, dizendo que é a responsabilidade dela, que a culpa é das terceirizadas, que ela cumpre as obrigações legais, mas de fato a Petrobras, ela é omissa, ela fecha os olhos para essas questões. Lá em São Paulo a gente construiu uma unidade muito boa com a direção do Sindicato da Construção Civil, né, que representa a maioria dos trabalhadores. A gente tem de fato algumas categorias, vigilantes, pessoal da limpeza, que a gente... o sindicato não aparece mesmo. O sindicato a gente já procurou, tentou construir essa relação, e que a gente entendeu que a tese é a seguinte: passou do muro, pisou na Petrobras, é petroleiro. Pode ser crachá verde, amarelo, tem uma dificuldade legal para isso, mas no caso dos trabalhadores de construção civil, a gente conseguiu construir uma aliança com os companheiros lá, afiliados à CUT, e a gente faz um trabalho em conjunto. Quando tem qualquer acidente, a gente para todos os trabalhadores, paramos 5, 6 mil trabalhadores nos atos, fazemos atos, já fechamos a rodovia várias vezes, em conjunto com esses trabalhadores. Mas isso é possível porque você tem um outro sindicato lá que é de luta, compromissado com a segurança dos trabalhadores, com as condições, e a gente tenta ali em conjunto combater essas práticas. Mas de fato é muito difícil, você precisa ter uma mudança da legislação, precisa ter uma posição firme da Petrobras. Nós dizemos lá que nós queremos aquela Petrobras da televisão, do comercial, aquela bonita que nos orgulha mesmo, orgulha essa empresa brasileira, mas nós queremos essa empresa lá no dia a dia dos terceirizados, dos trabalhadores próprios, que essa empresa não chegou lá ainda. Então, nosso desafio é apertar a Petrobras, é fazer movimento, é juntar com quem está na luta e apertar para ver se a gente resolve esses problemas aí.